Você já parou para analisar o custo do Poder Judiciário brasileiro e do que poderia ser feito com tudo isso? Quanto o Poder Judiciário interfere? Quanto esse valor é bem gasto? Você se sente seguro em processar alguém eventualmente e ter o resultado da justiça? Falando em justiça, já parou para ver que o Danilo Gentili, inclusive, foi censurado? É isso que eu vou falar no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Para você ter uma ideia, o custo do Poder Judiciário brasileiro hoje é 6 vezes mais que o valor total investido pelo governo em educação. Ou seja, o que a gente gasta para pagar salário de juiz, salário de ministro, para pagar toda aquela estrutura para alguém processar outra pessoa, é muito maior, é 6 vezes maior do que o futuro dos nossos filhos. E pior, a gente parece que vive num país medieval. Quando você anda por aí e vem falar em saneamento básico, às vezes as pessoas não fazem a ligação do que é saneamento básico. Mas basicamente é tratamento de água, que a pessoa possa fazer o cocô dela e que aquilo seja tratado, que não seja numa fossa séptica, que aquilo não vá parar num rio, por exemplo, ou que contamine o solo. E o gasto em saneamento básico pelo país é 22 vezes menor do que o gasto com o Poder Judiciário. Aparentemente, processar é muito mais caro do que trazer dignidade para a pessoa. E a gente tem milhões de brasileiros vivendo literalmente na idade medieval por conta disso. Então essa é a dimensão do custo do Poder Judiciário. E aí você vai falar, não, Rubinho, é importante. Pô, eu sou advogado. Eu fiz a minha carreira justamente no judiciário, dentro dos fóruns, vendo juízes, vendo promotores, vendo ministros, desembargadores recorrendo, processando mais um pouco. E aí você pensa, se você bater o seu carro, você vai se sentir seguro processando alguém? Se eventualmente alguém te lesar, se vamos supor assim que o cheque seja devolvido, você vai processar essa pessoa. Você acha que a justiça vai ser feita? Se eventualmente você vê uma irregularidade na Câmara Municipal da tua cidade e você for representado no Ministério Público, você acha que a justiça vai ser feita? Eu tenho certeza que para a maioria dos exemplos que eu dei, a sua resposta vai ser não. E eu vou ser bem sincero para você. A minha também seria não. Enquanto advogado, a maior parte das minhas vezes eu me frustrei, justamente pela sensação de injustiça, pela morosidade do judiciário. Afinal de contas, você entra com a ação, o processo não anda, porque alguém vai tumultuar, porque há um excesso de recursos, ou às vezes porque simplesmente não quer trabalhar. Para você ter uma ideia, o juiz ele tem 60 dias de férias por ano. E é você que paga a conta desses 60 dias de férias. E aí o seu processo não anda e vai vir um despacho do juiz, despacho quando o juiz fala algo no processo, dizendo assim, olha só, pelo acúmulo de processos do judiciário, o qual eu, juiz, não dei conta, apesar de ganhar mais de 30 mil por mês, mais benefícios, mais auxílio educação para os meus filhos, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio escambau, não dei causa ao acúmulo de processos do judiciário e, portanto, atrasou o processo. Sinto muito. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, uma ação que eu entrei em 2011 foi julgada procedente, teve o fim dela em 2022. Eu estou falando de 11 anos, quase toda a minha carreira como advogado, acompanhando aquele infeliz daquele processo, porque infelizmente não queriam andamento nele, é mais de ano parado, você vai lá, peticiona e o processo não anda. Só que o alto custo você continua pagando. E aí o que acontece? Justamente o judiciário se dá aumenta o salário. Recentemente teve aumento dos ministros do STF, aumentaram o salário deles, mesmo você ficando desempregado. Você que paga a conta dos ministros do STF. Compra de lagosta, compra de vinhos, que inclusive eu representei contra o STF no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para tentar barrar aquele privilégio. Infelizmente eu não conseguia, afinal de contas é ministro julgando ministro, juiz julgando juiz, e a gente sabe como isso funciona. Quando dá uma cagada muito grande, eles vão lá e são aposentados compulsoriamente. Olha, meu amigo, você é indigno, você é imoral, portanto, você vai ficar aposentado com paridade, salário integral, fica na tua casa, não trabalha, continua ganhando, tá tudo bem, a população paga a conta. Esse é o retrato do judiciário. Tá bom, mas aí, Rubinho, qual que é a solução disso? A resposta é muito simples, a reforma do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro hoje precisa ser reformado como um todo. Primeiro pela forma de ingresso, as punições aplicadas aos magistrados, a forma de ganhar aumento salarial, o critério de tempo, as regalias e principalmente o ingresso dos ministros do STF, com critérios mais técnicos. Afinal de contas, notório saber jurídico vamos considerar vago. E você vai para pensar, você acha que o TOEFL tem lá um grande notório saber jurídico? Talvez aí no bairro onde você mora tem um advogado com muito mais saber jurídico do que o próprio Dias Toffoli. A questão é a seguinte, a indicação ela é política, feita pelo presidente da República. O julgamento é feito pelo Senado, que avalia de acordo com a conveniência política e não com critérios técnicos. Então, naturalmente, não há meios de a gente ter uma corte extremamente técnica. Se a gente pudesse trabalhar esse ingresso de forma técnica,
técnica, com pessoas da carreira, com critérios realmente reais que possam ser avaliados, talvez a gente pudesse analisar a corte de uma outra maneira no futuro. E essa é a proposta que eu realmente acho adequada para a gente poder mudar o poder judiciário brasileiro. O que a gente precisa para isso? Coragem. Afinal de contas, boa parte dos senadores, o presidente, os outros candidatos acabam sendo investigados pela corte. Então, naturalmente, não deve ter uma vontade muito grande de fazer uma reforma. E falando em judiciário, a gente acaba pensando em censura, não é? A gente acaba pensando em julgamentos. E falando em censura, puxando aí para fora do judiciário, Danilo Gentili acabou censurado na última semana pelo Twitter. E aí você pensa, não, ele cometeu alguma atrocidade? Não. Ele foi lá e criticou o Tarcísio e toda a patota bolsonarista. Diante daquele ambiente, ele fez a crítica dele. O que aconteceu? O Twitter censurou. Aí você vai dizer, não, mas então ele cometeu uma irregularidade e feriu os preceitos da comunidade. Não. Como é que ocorre a censura? Muitas contas, robôs ou não, vão lá e começam a denunciar um perfil por alguma coisa. Com o excesso de denúncia, acaba tomando strike. Na semana da eleição, um perfil com a capilaridade do Danilo Gentili, com o poder de mobilização, com o poder de influência tão grande quanto o Danilo Gentili, às vésperas da eleição, que tem a capacidade de fazer muitas pessoas pensarem, especialmente pela forma divertida e inteligente que ele comunica, acabou censurado. Até domingo não teremos Danilo Gentili no Twitter por conta de uma decisão única feita pela rede, mas principalmente realizada por conta de uma ação orquestrada de pessoas, robôs ou não, que resolveram denunciar aquela conta. É absurdo, é temerário, e a gente vê aí o início do cerceamento da liberdade de expressão. Se já fazem isso agora, imagina o que pode acontecer depois. Presto aqui o meu apoio e a minha solidariedade ao Danilo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.